Toda cidade precisa de muros para se defender, mas também de palavras para se governar. Você já se perguntou como Roma, nascida do sangue de um fratricídio, deu seus primeiros passos rumo à ordem e à civilização? Hoje vamos voltar ao reinado de Rômulo, para descobrir como um rei guerreiro plantou a semente do poder compartilhado e criou uma das instituições mais duradouras da história, o Senado Romano. E se você já está curioso para saber dessa história, não se esqueça de curtir o vídeo e seguir o canal. Bem, Roma estava fundada. Rômulo havia vencido Remo, traçado os limites da cidade e atraído homens de toda parte. Escravos fugitivos, bandidos, estrangeiros sem pátria. A colina do Palatino começava a se transformar em algo maior do que um refúgio. Mas havia um problema essencial. Como governar uma multidão de homens livres, sem laços de sangue, sem leis e sem tradição? Rômulo, apesar de ser o rei e o fundador, sabia que o poder absoluto sem legitimidade se desfaz. Ele precisava de um corpo de conselheiros, alguém para dar respaldo, autoridade e continuidade ao que estava começando. Ele então escolhe, segundo a tradição, 100 chefes de família. Homens não apenas fortes, mas sábios, com linhagem, respeito e influência sobre suas comunidades. Esses seriam chamados de patres, os pais. E a palavra patrício, tão importante na estrutura social romana, nasce exatamente aqui. Rômulo não cria apenas um grupo de apoio. Ele planta a ideia de que a cidade não pertence apenas ao rei, mas aos seus fundadores, às famílias, aos clãs, à tradição. Esses patres se tornam os membros do primeiro Senado romano. Não havia eleição, não havia cargo fixo. Eram escolhidos por mérito ancestral e prestígio. Esse primeiro Senado não tinha ainda um poder legislativo como o moderno, mas ele aconselhava o rei, ratificava decisões e simbolizava a unidade da cidade nascente. E o mais importante, representava a noção de que o rei não era um tirano, mas alguém que dialogava com os mais experientes. A Roma de Rômulo era um campo de teste para ideias de poder compartilhado. O Senado era uma âncora moral, uma ponte entre a realeza e a população, uma força de estabilidade em meio à violência da fundação. Aqui entra uma lição que atravessa os séculos. A juventude conquista, mas a velhice governa. Rômulo tinha força, mas buscou o conselho. Ele entendia que a autoridade se constrói não apenas com espadas, mas com escuta. Roma sempre valorizou a gravitas, a seriedade, o peso da opinião dos mais velhos. E mesmo nos momentos mais turbulentos da história romana, o Senado, com todos os seus defeitos, continuou sendo um símbolo de sabedoria coletiva. Com o tempo, o Senado se transforma, expande, ganha e perde poder. Mas o gesto de Rômulo de escolher os pais fundadores como conselheiros permaneceu. Séculos depois, o Senado ainda existia na época de César. E quando os imperadores surgem, mesmo eles mantêm o Senado como fachada, porque não se governa Roma sem o peso da tradição. O Senado começou como um conselho de anciãos. Tornou-se a consciência política de um império. E sobreviveu à monarquia, à república e ao império. A criação do Senado não foi apenas um ato político, foi o nascimento de uma ideia. A cidade pertence a todos aqueles que a constroem com sabedoria e coragem. Rômulo matou um irmão, fundou uma cidade, mas também escutou. E você? Quem são os seus conselheiros? Em um mundo de vozes e decisões rápidas, você está ouvindo os sábios à sua volta?